Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Eu sou Moacir Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. E a partir de hoje, nos próximos 5 dias, 4, 5 dias, eu quero compartilhar com você uma série de vídeo aulas, aulas mesmo, sobre direito previdenciário, numa linguagem, ela é técnica, mas de uma forma que você vai conseguir entender muita coisa importante também daquilo que faz parte do seu direito à sua aposentadoria. Essa aula não sou eu que vou passar para você, mas sim um especialista, um advogado assessor de ministro do STF. Portanto, as aulas são do STF. Eu baixei as aulas, vou reproduzir e compartilhar com você. Fiz edições de reduzir o tamanho da aula. São aulas mesmo, ou seja, ela é bem extensa. São bem extensas as aulas. Nessa primeira aula, eu separei apenas um assunto para passar para você, que é sobre o fator previdenciário, mas nas demais aulas, normalmente o professor traz dois assuntos e ele fala sobre jurisprudência do STF, como que o STF entendeu cada caso. Então você vai ter lá uma série de informações nessas aulas, por exemplo, direito adquirido, além da aula de hoje, que é sobre fator previdenciário, depois você vai ter direito adquirido, a possibilidade ou não de continuar trabalhando na aposentadoria especial. Vai ter um curso completo sobre aposentadoria especial e essa questão da decisão do tema 709. Então fique ligado, eu não sei se é na quarta ou na quinta aula, vai ser sobre aposentadoria especial e outros assuntos que realmente interessam muito para você. Portanto, então, vale a pena você assistir todas as aulas. Como eu disse, eu gravei e vou a cada dia aí nos próximos dias, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. São 5 aulas que você vai ter direto do STF, ok? Lembrando que nós continuamos por aqui, verificando o tema 1209, ADI 6309, outros temas também do STF, e o projeto de lei PLP 42, o PL 66 de 2025 fala da aposentadoria especial dos mineiros do subsolo e traz algumas alterações. A gente está de olho todos os dias buscando novas informações. Eu estou tentando entrar em contato com a Câmara dos Deputados para me ter um feedback com a deputada Giovânia, com a assessoria dela, e a gente vai ter. Não gravei ainda, não publiquei ainda, porque a gente não teve, né, informação nova para me passar para você. Mas aconteceu essa semana a reunião da Câmara, que estava travada ali, foram analisadas algumas coisas, eu devo estar publicando alguma coisa também a partir da semana que vem para você em relação a esse andamento da comissão de previdência que começa agora a tirar um pouco o foco da anistia dos presos políticos e voltando para os assuntos do cotidiano que interessa para a maioria de brasileiros e que interessa a você também. Então, a comissão de previdência é o nosso foco, a gente está sempre ali buscando informação e assim que tiver novidade, lógico, eu vou estar trazendo aqui para você também. Então, as aulas são aí para que você conheça um pouco mais sobre os seus direitos de quem realmente está lá. Não é um advogado qualquer, é um advogado do direito previdenciário que conhece, que vivenciou o direito previdenciário, mas principalmente pelo conhecimento que ele tem da experiência de ser um assessor de ministro do STF. Então veja bem o que eu estou trazendo para você. É algo assim de grande relevância, de um especialista que está lá, que está nos bastidores, né, do que acontece lá dentro do STF. Então vale muito a pena você assistir essas aulas. Você que gosta de informação, de ficar bem informado, de ficar por dentro dos assuntos aí que diz respeito ao direito previdenciário, à aposentadoria e outros benefícios também do INSS. Portanto, então, caso você ainda não seja inscrito no canal, quero pedir para você, se inscreva já no canal, ative o sininho das notificações, para sempre ser lembrado quando o YouTube publica o conteúdo, já notifica você, você já assiste logo em primeira mão e fica por dentro dos assuntos.
Beleza, meu amigo? Fica então com essa primeira aula e depois eu não vou fazer as introduções nas outras aulas para não ficar muito grande, porque eu já falei nessa primeira para você do que se trata, quem é o profissional que vai estar lá com você, mas eu vou estar publicando então essas 5 aulas sobre direito previdenciário do STF, direto do STF, sobre jurisprudência de casos do direito previdenciário. Bora lá então para a primeira aula. Já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Então fique aí com a primeira aula sobre fator previdenciário. Vamos lá. No Saber Direito desta semana, o professor Sandro Lucena Rosa apresenta um curso sobre jurisprudência previdenciária no STF. Durante as aulas serão abordados os temas de previdência que tiveram destaque nos debates e a consequente fixação de entendimentos na Corte pelos ministros. A aula 1 começa agora. Fala, meus segurados, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito aqui do TV Justiça. Eu sou Sandro Lucena Rosa, serei seu professor de Direito Previdenciário e vamos conversar durante as próximas 5 aulas sobre os 10 principais temas que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em matéria previdenciária. Ou seja, é um curso voltado com um aspecto um pouco mais didático e menos técnico, para que vocês compreendam o que o STF entende sobre o direito previdenciário. Então, eu pensei aqui 10 temas que foram julgados com repercussão geral, ou seja, aquilo que tem uma observância obrigatória e que fará você ter uma ideia daquilo que já foi batido o martelo, ou seja, aquilo que pode se considerar que tem ou não tem direito na visão do STF, tudo bem? Então, nessas próximas 5 aulas a gente vai conversar sobre o tema 173 e o tema 1091. 173 é o que fala sobre a assistência social a estrangeiros, o 1091 sobre o fator previdenciário. Na aula 2 a gente vai ver sobre o tema 100, que é coisa julgada inconstitucional no âmbito do Juizado Especial Federal, o tema 334 sobre o direito a melhor benefício, a terceira aula, a computação como carência do período intercalado de benefício por incapacidade, uma questão também que a aplicação da carência, o reconhecimento da carência, foi uma discussão muito grande que teve por um período. O tema 606, muito sensível para os empregados públicos, que é a possibilidade de se continuar no emprego, mesmo tendo se aposentado. Na quarta aula a gente vai falar sobre o trabalho de quem se aposentou, de forma especial, médicos ou pessoas expostas a agentes nocivos e a permanência recebendo esse benefício, bem como do tema 1095, que é a grande invalidez. E a gente encerra conversando sobre o tema 996, que é sobre a revisão do valor nominal do salário mínimo, e o tema 503, referente à desaposentação e reaposentação. Então, pessoal, nessas próximas 5 aulas, temos muitos temas interessantes que vale muito a pena ter uma atenção para compreender como é que o Supremo entende a matéria previdenciária. Sem maiores delongas, deixa eu me reapresentar a vocês. Primeiro, agradecer e dar boas-vindas. Meu nome é Sandro Lucena Rosa, sou advogado de formação, especialista em direito previdenciário, especialista em direito e economia, e é a segunda vez que eu venho aqui no Saber Direito, programa que eu tenho o maior carinho. Então é muito gratificante para mim estar aqui presente. É uma alegria imensa recebê-los aí virtualmente, recebê-los no seu computador, na sua casa, e para poder conversar um pouco sobre direito previdenciário, que é uma área que eu amo. Então, atualmente eu advoguei por 7 anos, me licenciei, atualmente sou assessor de ministro, e, baseado nisso, eu creio que eu posso passar aí, contribuir com a formação de vocês com alguma perspectiva sobre as cortes, que é uma coisa que cada vez tem mais protagonismo no nosso país e que vale a pena a gente conhecer de perto, tudo bem? Então é com essa intenção, com esse objetivo que a gente inicia essas 5 primeiras aulas, beleza? Pessoal, vou fazer uma breve introdução sobre a problemática que está por volta do fator previdenciário, que basicamente é uma fórmula matemática que visa, pelo menos tem esse objetivo, conter um certo problema demográfico. Se a gente pegar a evolução, a evolução assim, né? O avançar da demografia populacional,
tem um quadro do IBGE que é muito interessante, que é a pirâmide etária do país. Então, se a gente pegar 1960, ela tinha uma base larga, ela tinha o final dela ali, a ponta dela mais estreito. O que está acontecendo hoje em dia? Está nascendo menos gente e tem muito mais gente ficando velha por mais tempo. Velha que eu digo o seguinte, ainda bem, né? O pessoal vai ficando idoso, saúde vai chegando, tecnologia vai chegando. E o que acontece? A coisa vai invertendo. Então, hoje a base ela é um pouco mais estreita do que ela era há alguns anos atrás. Então, isso gera um problema demográfico. Por isso que às vezes, até com algum argumento um pouco exagerado, por assim dizer, disse que tem uma bomba relógio na Previdência que vai estourar a qualquer momento. Ela não vai estourar a qualquer momento, mas ela é uma tendência que existe e que reclama uma atenção muito clara sobre isso. Por qual razão que essa base está se alterando? São dois fatores principalmente. O primeiro, a taxa de fecundidade ela caiu. Então, em 1960, por exemplo, era de 6,06 nascimentos por mulher, considerando de 15 a 49 anos. Se a gente pegar os dados de 2022, que o Banco Mundial publicou, é de 1,63 nascimentos por mulher. E isso é uma tendência mundial. Está nascendo menos gente. Isso tem muito a ver também com o papel da mulher no mercado de trabalho, que passou aí para o mercado de trabalho e menos ficou por conta da casa apenas cuidando dos filhos. E aí o que acontece? Isso cria um problema demográfico por qual razão? Ele se soma ao fato da expectativa de vida estar aumentando. O que é bom, o que é positivo. Qual que é a consequência de você ter aí uma expectativa de vida mais alta? É que a saúde está bem, que a tecnologia está avançando e que os idosos conseguem viver mais tempo. Então, é muito comum que a gente veja hoje também a outra ponta da matéria, o outro lado, dizendo, olha, tem super idosos, né? Já se diz isso, tem super idosos, pessoas que têm mais de 90 anos, mais de 100 anos, cada vez mais comum na Previdência. Isso com certeza vai ser mais comum ao longo dos anos, porque a tecnologia vai impactando a saúde vai ficando mais acessível e aí a gente consegue ter uma qualidade de vida maior. Então, só para você ter um comparativo, em 1960, a expectativa de vida era de 52 anos e meio. Em 2023, ela era de 76,4. Isso considerando os impactos da pandemia. Então, veja só, é uma variação, é um acréscimo aí de mais ou menos 24%, 25%. Então, veja só, qual que é o problema que isso gera para fins de previdência? Beleza, eu entendi que mudou a demografia, a dinâmica econômica, a dinâmica etária do país. Mas como que isso respinga na Previdência? A situação é muito simples. Na Previdência Social, no RGPS, a gente tem ali um sistema de repartição simples. Professor, o que é sistema de repartição simples? Ele quer dizer o seguinte, que o dinheiro que você coloca na Previdência esse mês, ele paga os benefícios que lá estão previstos. E isso se dá por meio de um sistema que se chama pacto intergeracional. É exatamente isso. Uma geração tem um pacto com a outra, dizendo o seguinte, baseado no princípio da solidariedade, você que já trabalhou e que deixou a coisa aqui asfaltada para mim, eu vou te sustentar com o meu trabalho, eu vou fazer uma contribuição para pagar as despesas que você está dando para a Previdência Social e você poder descansar com dignidade. Em resumo, o pacto intergeracional é isso. Agora, onde é que vem o problema? Se você parar para pensar, se está nascendo menos gente, vai ter menos gente para custear quem está lá em cima. Se isso se dá numa forma cada vez mais avançada, começa a gerar uma preocupação. Então, o que o legislador ele é obrigado a fazer de tempos e tempos? Reformas da Previdência. Então, claro, o que eu quero destacar para vocês é que reforma da Previdência não é só essas reformas estruturais gigantescas, igual a gente teve recentemente na Emenda Constitucional 103 de 2019, que alterou profundamente o regime jurídico aplicado ao RGPS, ao RPPS, enfim, à Previdência como um todo. Nós temos também micro-reformas, que visam fazer alguns ajustes. E um detalhe importante, a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela também traz ali a possibilidade de o legislador ordinário fazer muitas micro-reformas, porque ela trouxe disposições transitórias permanentes. O que isso quer dizer? Fica valendo o que está na Constituição.
até que uma lei complementar, por exemplo, disponha sobre isso. Então, esse tipo de situação permite que mais reformas pontuais, micro-reformas, alterando, por exemplo, só a idade ou só a forma de cálculo, elas sejam cada vez mais possíveis e esses ajustes aconteçam sem uma força política tão grande como a necessária para aprovar uma emenda constitucional. Então, o que acontece? Nesse contexto, a gente já teve uma reforma estrutural grande, que foi a emenda 20 de 98. Qual que é o principal ponto que nos interessa? A emenda 20 de 98, ela trouxe o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. O que isso quer dizer? O equilíbrio financeiro, pessoal, está ligado a você ter as contas em dia. É de finanças mesmo, de orçamento. Então, esse dinheiro que eu falei que a geração de hoje está pagando, ele tem que ser suficiente, ele tem que dar cabo das despesas que a gente tem para pagar os aposentados e pensionistas. Então, você tem que ter um equilíbrio de gestão financeira ali, que é como se fosse para o presente. Agora, por que é equilíbrio financeiro e atuarial? Porque só o equilíbrio presente, ele não resolve o problema da Previdência. A questão também está ligada a você ter uma saúde financeira para o futuro, ou seja, observar tendências, como, por exemplo, essa da questão da densidade demográfica, para que você faça ajustes para que lá no futuro o sistema exista. Porque não basta salvar o hoje. Você está hoje, a pessoa que está pagando hoje está sustentando a geração anterior, com certeza, mas ela está confiando que o sistema lá na frente terá o mesmo tratamento com ela. Ou seja, que a geração vindoura poderá custear as suas contingências sociais. Então, pessoal, baseado nesse princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, veio a Lei 9876 de 99, trazendo algumas alterações. E ao que nos interessa, é aí que veio o tão temido fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é uma forma de cálculo que ela leva em conta alguns elementos fixos e alguns elementos variáveis. Os variáveis são idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida, que é apurada pelo IBGE. A expectativa de sobrevida ela é um pouco diferente da expectativa de vida. A de sobrevida é, por exemplo, o idoso chegou a 60 anos, se você fizer um cálculo baseado nesses aqui, quanto tempo mais que eles vivem muito mais do que a expectativa de vida comum. Então, por exemplo, aquilo de exemplo, se um idoso na expectativa de vida normal ele vive 75 anos em média, na de sobrevida ele deve viver uns 87, 90. Então, por que esse cálculo? Porque é esse dado que o INSS tem que olhar. Quanto que está vivendo depois de aposentado? Então, baseado nesses dados, essa é a expectativa de sobrevida, que é o IPGE, que apura. Na idade e no tempo de contribuição, fez-se uma fórmula matemática em que a consequência é, se você aposentar mais cedo, eu corto mais do seu benefício. Então, o fator previdenciário, ele é uma fórmula matemática que ele visa desincentivar a aposentadoria precoce. Vamos para um exemplo que ficaria mais claro. Uma mulher que tenha começado a trabalhar com 16 anos de idade, por exemplo. Ela se aposenta com 46 anos. E aí tem uma expectativa de vida de 79 anos. Nessa situação, ela pagando esses 30 anos na utilidade mínima, vamos considerar o regime anterior à emenda constitucional 103, receberei mais ou menos por 33 anos esse benefício, fora a pensão que os dependentes teriam direito. E isso tem ainda um agravante, pessoal. No caso concreto, foi judicializado ainda uma questão mais particular, uma questão específica, que faria o fator previdenciário ter uma aplicação ainda mais sensível, que é o quê? Para os professores. Os professores, pela Constituição Federal, eles têm redução em alguns critérios, idade e tempo de contribuição. Então, eles se aposentam 5 anos mais cedo. Só que você não concorda comigo que isso pode ser problemático? Porque se o fator previdenciário aplica essa aposentadoria, no fim das contas eu estou recebendo com uma mão e estão me tirando com outra. Porque, veja só, se eu tenho um desincentivo legal para uma fórmula matemática que vai cortar o meu benefício, eu não vou usar esse benefício antes. Por qual razão? Porque o valor vai ser muito menor daquilo que efetivamente eu teria direito. Então, isso foi questionado. O fator previdenciário é constitucional e ele se aplica aos professores que têm essa redução legal?
E aí, pessoal, a gente não pode perder de vista que a Lei 9876 até traz alguma compensação para essas situações. Se a gente for lá no parágrafo 9º do artigo que diz respeito ao fator previdenciário, a gente vai ver o seguinte: prefeito de aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados 5 anos para a mulher, 5 anos quando se tratar de professor comprove o tempo efetivo em magistério infantil, ensino fundamental e médio, e 10 anos se for uma professora. Por quê? Tem a redução de idade, já tinha uma outra redução de idade. Então, veja, se o fator previdenciário ele já cortaria o benefício de algum beneficiário da Previdência Social pelas razões da idade e tempo de contribuição, com muito mais gravidade naqueles casos dos professores, porque eles têm esses 5 anos de redução previstos pela própria Constituição Federal. E lembrando, só um parêntese aqui importante, tá? O fator previdenciário, ele não só prejudica, não. Na maioria dos casos, o fator previdenciário ele vai cortar o benefício e ele visa desincentivar quem contribuiu pouco e aposentou mais cedo. Mas em alguns casos, pode ser que a pessoa aumente o valor do benefício com o fator previdenciário. Isso é importante. Ele é uma fórmula matemática que, se ele der até 1, ele vai empatar, né? No 1, ele vai empatar o valor do seu benefício, vai multiplicar por 1. Mas se ele der abaixo de 1, ele vai começar a cortar. Por um outro lado, se ele der acima de 1, ele vai começar a aumentar o benefício. Por exemplo, o caso da aposentadoria do meu pai, que eu tive que fazer o processo dele na época, ele aposentou, aplicou o fator previdenciário, que à época era opcional para aposentadoria por idade, mas que poderia ser aplicado se beneficiasse. E essa era a situação. Eu lembro que o fator previdenciário dele deu 1,07, ou seja, ele estava aumentando ali 7% do benefício. É o caso mais comum? Não, é uma exceção. Mas a fórmula matemática, ela varia para cima ou para baixo. Então, é possível que se tenha situações dessa natureza, permitindo aí o aumento do benefício do fator previdenciário. Agora, veja que dificilmente isso aconteceria com os professores, porque eles aposentam mais cedo e têm um incentivo legal para que eles tomem essa decisão antecipadamente. Então, pessoal, o problema é basicamente esse. A finalidade da norma, né, privilegiar o trabalho dos professores, ou seja, compensar o desgaste que se tem dentro de sala de aula, com uma aposentadoria mais cedo, uma aposentadoria pouco precoce. Por qual razão? Porque o artigo a regra do artigo 29, parágrafo 9 da 813, ela não seria suficiente, então, nesse caso, para que se conseguisse compensar de alguma maneira a aplicação do fator previdenciário. Basicamente foi esse o problema. E no caso concreto, era uma professora de Santa Catarina que tinha se aposentado em 10 de julho de 2009 como professora, aplicando o fator previdenciário. Ela buscou uma ação de revisão de benefício e veja só no caso concreto. As diferenças davam aproximadamente, isso em 2009, tá? 2009. R$ 1.165,16 por mês. Quantidade de atrasados na data do ajuizamento da ação, R$ 79.873,96. Então, veja que a diferença é gritante. Isso aqui mostra que o fato de a lei ter previsto no artigo 29, parágrafo 9º, essas compensações de tempo de contribuição, na prática, elas não se refletiam e causavam prejuízo para muita gente, beleza? O processo tramitou e a sentença foi no seguinte sentido: a aposentadoria especial, ela não se aplica aos professores. Por qual razão que falaram isso? Que fizeram essa distinção entre aposentadoria especial e redução de tempo de contribuição, redução de idade, redução de critérios na Constituição? Pela seguinte situação: antigamente, os professores eram enquadrados na atividade penosa. Muita gente acha que não, mas o professor sofre. Agora, depois de 88, a gente teve uma outra abordagem sobre essa questão. Na verdade, não foi nem 88, foi até antes. Uma emenda constitucional, a 18 de 81, né, fez com que tivesse essa ideia de penosidade ou redução de tempo de contribuição. O que está vigente hoje é uma redução. A atividade não é mais considerada penosa. O professor não tem um direito a uma atividade especial, porque essa era a consequência. Por ser uma atividade penosa, tinha-se ali um reconhecimento que era como se fosse uma atividade especial. O que não é o que acontece agora. A atividade ela é comum. Só que o tempo de contribuição e a idade exigidos, eles são reduzidos em 5 anos.
Então veja que sai de uma ideia de aposentadoria especial para uma ideia de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela teria como se fosse uma espécie, que é a aposentadoria do professor. A sentença fez essa distinção, dizendo que a atividade era considerada penosa até a Emenda Constitucional 18 de 81, só que depois passou a ser a redução dos requisitos, o que foi encampado na Constituição de 88, e após a Emenda Constitucional 20 de 98, teve só a redução, regulamentou na 9876, essa redução dos requisitos, determinando a aplicação obrigatória do fator previdenciário. Então, veja, pessoal, essa distinção norteou a tônica do julgamento. O acordo no TRF4, que inclusive teve como respaldo também uma arguição de inconstitucionalidade da Corte Especial daquele tribunal, ele, por um outro lado, reformou a sentença dizendo o seguinte, que uma norma infraconstitucional ela não pode ser considerada válida se ela não for aplicada de maneira adequada. E esse caso concreto, na visão do TRF4, era inadequado. Por qual razão? Porque os critérios previstos na lei de redução, eles não compensavam financeiramente essa decisão. A decisão ainda seria muito prejudicial para o segurado, que perderia ali um valor considerável, tão somente para exercer um direito nos termos que a lei o previu. Então, baseado nisso, no princípio da proporcionalidade, no princípio da igualdade, é que eu abro um parêntese. Vocês verão que os argumentos que estão dizendo respeito às crises jurídicas previdenciárias, eles estão muito ligados a princípios. Então, é comum que, para se decidir um caso concreto, seja para conceder ou para negar um direito, esses processos têm citado, têm trazido conteúdo de princípios. Uma hora é o princípio da proporcionalidade, como é no caso concreto. Uma hora é o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, às vezes para restringir. Então a gente percebe cada vez mais o reconhecimento pelo Supremo da força normativa dos princípios. Eu sei que essa é uma discussão acesa, se princípio é norma, se só regra é norma, mas isso aqui extrapola um pouco o objetivo da aula. O que é importante vocês saberem é perceber que durante esses julgamentos, os argumentos que o pessoal leva para o Supremo são argumentos principiológicos, como nesse caso aqui que foi o do princípio da proporcionalidade. Então, pessoal, em outros termos, o que o TRF4 entendeu e declarou a inconstitucionalidade do artigo 29? Que, olha, não é porque o Constituinte ele falou lá que a gente tem ali a previsão do equilíbrio financeiro e atuarial, que o Supremo até já tinha validado esse fator previdenciário, essa fórmula como constitucional, que no caso concreto eu não posso ver que teve uma violação por conta de um prejuízo muito grave a um segurado, que não foi a ideia do Constituinte prejudicá-lo, mas privilegiá-lo por um tipo de trabalho específico. E aí o que acontece? Contra esse acordo no TRF4, que foi favorável para a professora, o INSS interpôs um recurso extraordinário, alegando basicamente que violava o entendimento do STF na ADI 2111, que foi uma medida cautelar discutindo, inclusive, a constitucionalidade do fator previdenciário. Veja, pessoal, essa ADI 2111, ela é desde essa época e ela foi julgada só recentemente, depois do julgamento da revisão da vida toda, que ainda não foi finalizado no tema 1102. Então, veja de que época que a ADI 2111, que já discutia as alterações da 9876 de 99. Os outros argumentos foi que violaria o artigo 195, parágrafo 5º, referente à majoração sem correspondente fonte de custeio, tem essa vedação constitucional, ou seja, só pode criar ou estender um benefício se você apontar qual que é a fonte de custeio prévia que ele terá, e também a violação ao princípio da isonomia. Então, veja que esses argumentos, eles estão ligados de alguma maneira a uma natureza principiológica da norma, a alguma aplicação concreta de princípios. E essa é uma tendência que a gente vê nesses casos, especialmente em direitos sociais, a gente percebe essa tônica. Bem, esse processo chegou aqui no Supremo pelo recurso extraordinário 122.1630 de Santa Catarina, teve repercussão geral reconhecida, em que se reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando provimento ao recurso do INSS para cassar o acórdão e aplicar esse entendimento, certo?
quem que relatou foi o ministro Dias Toffoli e ficou vencido o ministro Marco Aurélio. Vamos ver alguns destaques do voto do relator sobre esse assunto. No voto do relator, do ministro Dias Toffoli, ele apontou basicamente que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconhecia o fator previdenciário como algo constitucional. Ou seja, baseado no que o Supremo já vinha decidindo, essa fórmula, ela não é ali uma situação que, de certa forma, violaria a Constituição Federal. Tanto que a questão já tinha sido decidida na medida cautelar da ADI 2111, que na época foi uma decisão do ministro Sidney Sanches em 5 de 2 de 2003, olha a época, e que compatibilizaria o fator previdenciário com a Constituição Federal. Ou seja, o Supremo já tinha entendido que essa fórmula ela não violava nenhum mandamento constitucional, devendo ser aplicada no caso concreto. E outra coisa, reafirmou-se ali que desde a emenda constitucional 1881 não teve mais o reconhecimento da atividade do professor como especial. Era uma atividade penosa antigamente, depois passou a ser uma atividade comum, porém com o tempo de contribuição reduzido. E qual que é a consequência prática disso aqui? É que o fator previdenciário ele é aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição. Então, por conta dessa distinção entre aposentadoria especial e tempo de contribuição, a constitucionalidade que já tinha sido analisada pelo Supremo em outros julgamentos prévios, e essa medida cautelar que tinha sido deferida na DI 2111, o Supremo entendeu que, mesmo no caso do professor, ele será aplicado e essa aplicação ela é constitucional. Então, o fator previdenciário, para quem é professor, para quem não é professor, ele tem aplicação, ele é vigente. E um detalhe importante, em algumas regras de transição da Emenda Constitucional 103, ele ainda é possível de ser aplicado. Então, o fator previdenciário não morreu. Ele está por aí, ele pode excepcionalmente ser utilizado, inclusive em benefício, se for o caso concreto, seja na situação dessa regra de transição ou seja na situação de um direito adquirido em que envolva a aplicação dessa fórmula. Beleza? Então, o Supremo fixou a tese no seguinte sentido, no tema 1091. É constitucional o fator previdenciário previsto no artigo 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.206 de 91, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei 9.876 de 99. Veja, pessoal, em nenhum momento ele fala que será aplicado só para aposentadoria comum ou só para aposentadoria especial, para professor, para o tipo de segurado. O que o Supremo decidiu é que o fator previdenciário é constitucional, a jurisprudência do Supremo já entendia dessa maneira e ela continua se aplicando a todos aqueles segurados do RGPS. Então, nas situações em que a lei prevê a aplicação dessa fórmula, ela será aplicada cortando o benefício ou não. Aí você pode me perguntar, professor, mas e aí? Né? Como que o professor, por exemplo, num caso concreto, às vezes se tiver algum professor me escutando, deve estar se perguntando, como é que eu fujo desse corte aí do fator previdenciário? Pessoal, é muito simples. O professor vai conseguir fugir desse corte se ele aguardar para se aposentar. Essa que é a ideia do fator previdenciário e é isso que o Supremo Tribunal Federal considerou válido, ou seja, compatível com a Constituição. Então, se não quiser a aplicação do fator previdenciário, ou pelo menos mitigar os efeitos, a solução é aguardar para se aposentar, contribuir mais para o sistema, aguardar mais um pouco o requisito de idade e ir aumentando, para que aí sim você tenha uma compensação melhor no valor do seu benefício. Essa é a maneira de você, de alguma maneira, mitigar os efeitos ou fugir dos efeitos desse corte financeiro que advém com a aplicação do fator previdenciário. E por qual razão isso? Porque lembrando, o fator previdenciário ele tem como índices variáveis, né, como elementos variáveis, a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. A expectativa de sobrevida não depende da sua, como se diz assim, do seu controle. Você não tem controle sobre isso. Isso depende do país, né? Para usar aqui um argumento estoico, né? Não vale a pena você perder tempo com aquilo que você não controla. Então,
A expectativa de sobrevida é apurada pelo IBGE e depende do país. Mas veja que a idade e o tempo de contribuição, eles estão dentro de um guarda-chuva chamado conveniência pessoal. Você pode achar que aquele momento, aquele tanto serve. E a aposentadoria, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tem esse caráter de ser irrenunciável e irrevogável. Nesse contexto, o fator previdenciário, ele se manifesta na decisão ser postergada ou ela ser tomada imediatamente. Em outros termos, se você quiser ter menos corte no benefício do fator previdenciário, tem que seguir o que a lei prevê para que essa fórmula seja mais vantajosa. Ou seja, fazer ali a aplicação desse fator tempo ter um reflexo no seu benefício. Esse processo, assim como todos os outros que a gente vai ver durante o curso, foi julgado em repercussão geral reconhecida, não teve modulação dos efeitos da decisão e transitou em julgado em 27 de 6 de 2020. Ou seja, o Supremo bateu o martelo em cima dessa questão e definiu ser constitucional o fator previdenciário.